Agora a gente precisa identificar a abrangência dos direitos fundamentais, certo? Ah, vamos dar uma lida no artigo 5º, no caput do artigo 5º, ele diz assim, na tela: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Bom, ah, o caput do dispositivo ele nos dá um direcionamento de quem são os destinatários dos direitos fundamentais. Pela letra da Constituição, pela letra do dispositivo, a gente fazendo aquela interpretação chamada interpretação literal, ah, os direitos fundamentais eles se destinam aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. No entanto, nós temos que ter cuidado com essa afirmação. Por quê? Ah, seria, seria razoável nós pensarmos que o direito à vida ele é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, mas que esse direito não é garantido aos estrangeiros que estão em viagem, a passeio no país, ou a trabalho, quer dizer, são turistas. Tá? Dá para a gente fazer essa afirmação, que os turistas no Brasil, os turistas estrangeiros no Brasil, que eles não têm o seu direito à vida garantido? Dá para nós falarmos que o direito à vida não é garantido aos refugiados, tá? Que acabam de chegar, tá? Eles não são residentes do país ainda, né? Estão chegando, né? Eles vão se tornar residentes, mas já foi dado acesso a eles, eles entraram no território nacional e aqui estão e foram acolhidos. Eles não têm direito à vida, né? Parece que é uma afirmação ah, maluca, né? É evidente que um estrangeiro que faz turismo no Brasil é que ele tem o direito à vida dele garantido. Tá? Então, embora a redação do caput do artigo 5º se refira a brasileiros e a estrangeiros residentes no Brasil, na verdade nós podemos dizer que a grande maioria dos direitos fundamentais eles são destinados a todas as pessoas. Tá? Lógico que no território nacional. Agora, por que eu estou falando isso, que a maioria dos direitos? Porque existem alguns direitos que eles são específicos de cidadãos brasileiros. Por exemplo, direito de voto, certo? O direito de antena, ele é só dos partidos políticos, certo? Então, existem alguns direitos que são direcionados a destinatários específicos, certo? Mas na grande maioria, os direitos fundamentais, eles têm a todos os indivíduos e empresas também são destinatárias de direitos fundamentais, não todos os direitos, né? Mas todos os indivíduos, todas as empresas são destinatárias dos direitos fundamentais, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a eficácia dos direitos fundamentais, a produção de efeitos, certo? Os direitos fundamentais, na sua origem, eles, eles se destinam a produzir efeitos chamados verticais. A eficácia vertical dos direitos fundamentais significa que os direitos fundamentais servem para estabelecer uma proteção dos indivíduos contra o Estado. Então, dos indivíduos contra o Estado. Eficácia vertical, certo? No entanto, ah, os direitos fundamentais eles podem produzir efeitos também entre iguais, entre particulares, por exemplo, certo? Vamos fazer vamos pensar numa coisa. Os direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores, eles não se destinam ao indivíduo impor ao Estado os seus direitos, certo? Que o Estado respeite os seus direitos. Não faz muito sentido. Na verdade, os direitos trabalhistas, o direito a receber um salário mínimo, o direito ao descanso semanal remunerado, o direito a férias remuneradas, certo?
o direito à irredutibilidade de salários. Todos esses direitos, tá, são direitos fundamentais e eles têm como destinatários, na verdade, a produção de efeitos vai se dar em relação ao empregador desse indivíduo titular do direito fundamental, certo? Então, uma empresa privada, um empregador doméstico, é que são os destinatários dessa norma. Tá? Quer dizer, é sobre eles que vão incidir os efeitos do direito fundamental. Então, aí eu digo que esses direitos têm uma eficácia horizontal, certo? Outros direitos também vão produzir isso, né? Outros direitos também vão ter isso. Mas te dá o exemplo do direito do trabalhador, tá? Os direitos do trabalho, eles dizem respeito a isso. Por exemplo, por conta do direito à inviolabilidade do domicílio, tá? Isso faz com que os demais indivíduos estão proibidos de invadir a minha residência. Então, essa é uma eficácia horizontal. Não é só o Estado que não pode invadir minha casa. O particular também não pode. O meu vizinho também não pode. Tá? Então, essa é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sem a qual eu não conseguiria exercer os meus direitos. Tá? Então, a eficácia horizontal ela é importante também. Tá? Gostaria de registrar aqui, porque não é todo livro que trata desse assunto, então é bacana vocês saberem que existe isso, e tem muita gente que está pesquisando isso agora no Brasil até. Tá? É muito legal. Isso já é pesquisado há algum tempo na Europa, bastante tempo na Europa, só que no Brasil não tem tanto tempo assim. Só tem alguns anos que isso está sendo pesquisado. Os direitos fundamentais eles podem entrar em conflito. Isso porque a gente tem que ter ideia de que os direitos fundamentais eles não são absolutos. Não são absolutos. Nenhum direito é absoluto. O STF falou em um julgamento que nem o direito à vida é absoluto. Em um dos votos dos ministros, tá? Se eu não me engano, foi o voto do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, que falou que nem o direito à vida é absoluto. Eu acho que foi no julgamento tratando sobre, acho que foi isso mesmo, julgando na ADI em face da lei de biossegurança sobre pesquisa de células-tronco em embriões congelados. Aí ele falou isso, que o direito à vida não é absoluto. E não é, nem o direito é absoluto. Tá? Só que aí nós podemos ter, na verdade, campos de atuação de determinados direitos fundamentais que podem entrar em conflito. A gente tem aqui o exemplo clássico, que é o direito à intimidade, de um lado, e do outro lado a liberdade de imprensa, certo? Até que ponto um jornalista pode chegar sem violar a intimidade das pessoas, certo? Na hora um paparazzi, né? Ele tira uma foto em um local inapropriado, ou a foto era no local apropriado, mas só que ele pegou um ângulo que era inapropriado, né? A liberdade de locomoção, de um lado, e do outro lado, por exemplo, a liberdade de reunião. Ah, eu quero fazer uma manifestação popular, até aí tudo bem, vou avisar as autoridades, só que na hora de fazer a manifestação popular eu bloqueio as vias, né? Isso aconteceu há um tempo atrás. Manifestantes bloquearam todas as entradas de uma cidade, de uma capital, de um estado, e ficou intransitável. As pessoas não conseguiam se locomover. Você imagina uma pessoa que precisa ir para um hospital, precisa fazer um tratamento, ou uma emergência médica, por aí vai. Ele está indo para uma entrevista de emprego. Como é que fica essa situação? Tá? De que forma a gente resolve isso? Então, a, a proposta do professor Robert Alexy é de fazer uma ponderação de interesses, e aí eu tenho que analisar o caso concreto para verificar qual é o interesse que deve prevalecer naquele caso, sem desprezar os outros interesses que estão em jogo. A gente continua esse assunto no próximo bloco.